Você sabe quem é Jesus? Essa é a pergunta que Jesus faz aos seus próprios apóstolos no Evangelho de hoje. Bem-vindo, meu irmão. Queremos deixar que a palavra de Deus ilumine nossa vida, nossos propósitos, nossos sonhos e projetos. Meditamos hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, com seus discípulos, partiu para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, o Evangelho de hoje é muito significativo. Nele, durante o caminho, enquanto caminham, Jesus vai formando os seus apóstolos e pergunta a eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles tiram em primeiro lugar, em matéria de saber as últimas, as fofocas, o que diziam, e vão dizer para Jesus: uns dizem que tu és Elias, outros que és João Batista ou um dos profetas. E Jesus então retorna para eles a questão e pergunta: e para vós, quem eu sou? E então reina o silêncio e Pedro responde com essa bonita profissão de fé: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, será que nós sabemos quem é Jesus? Imagine que pelo caminho alguém te questione: quem é Jesus? A pessoa sabe da sua fé, sabe da sua identidade, te vê como um verdadeiro católico, cristão, e pergunta a você: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo na sua história? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Essa é a pergunta que nosso Senhor faz aos apóstolos, e essa é a pergunta que o mundo nos faz. O mundo que se afastou de Deus, o mundo que perdeu a fé, pergunta para nós que dizemos ter fé: quem é Jesus para nós? Quem é o Cristo? Quem é nosso Senhor? E nós precisamos responder isso, antes com a vida, depois com as palavras, primeiro com a vida. Devemos responder de fato: quem é Jesus para nós? Que sentido faz o Senhor? Como Ele transforma a nossa vida, a nossa história? Como Ele direciona os nossos planos e projetos? E devemos tomar muito cuidado para não fazer o que fez Pedro depois dessa profissão de fé tão bonita. Ele, na sua soberba, vai tomar Jesus à parte, vai começar a repreender Jesus, dizendo para Jesus que não deve dizer isso referente à sua entrega na cruz, ao cumprimento da vontade de Deus. E então Jesus vai dizer a Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas como Deus e sim como os homens. Gente, aqui nós temos um outro questionamento: de que maneira nós temos pensado? Nós pensamos só nas coisas desse tempo, nos prazeres, na matéria. Nós somos imediatistas. Alguns dias nós temos refletido sobre essas realidades. Ou nós pensamos como Deus? Nós pensamos na salvação, na edificação, na santificação, na nossa comunhão com Deus. Nós pensamos nas coisas do alto, nas coisas que não passam.
O convite que nosso Senhor faz aos apóstolos e a Pedro de maneira específica, de maneira tão contundente, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, é preciso pensar como Deus. É preciso pensar com Deus. Temos uma bonita canção católica que aqui no Brasil nós cantamos, não é? Estou pensando em Deus. Nós precisamos pensar em Deus, pensar no amor, pensar como Deus, com Deus. Nós precisamos trazer Deus para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Esse Deus que nos ama tanto, que como aos apóstolos nos acompanha pelas estradas da vida, pelo caminho. Deixa você minha bênção, meu irmão. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se gostou de rezar conosco, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas por essa luz da palavra. Deixa aí o seu joinha e, ao sair, eu te convido, faça também a sua prece. Ao terminar essa reflexão, peça ao Senhor a graça de permanecer em comunhão com Ele pelas estradas da vida, de pensar em comunhão com Ele, de planejar, de projetar, de viver em comunhão com Ele. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã.